Quer desvendar os segredos da lateralidade cruzada na neuropsicomotricidade através de atividades práticas? Então assista esse vídeo até o final. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora do Grupo Rema Educação, e eu estou super empolgada para compartilhar algo especial com vocês hoje. Eu tenho a alegria de apresentar o professor Wesley, um especialista em neuropsicomotricidade, uma abordagem que integra os aspectos neurológicos, psicológicos e motores no desenvolvimento humano. E o professor Wesley é o guia perfeito para nos acompanhar nessa jornada. Ele vai compartilhar insights valiosos e maneiras inovadoras de aprimorar a coordenação motora ampla e, claro, mostrar como aplicar os conceitos fundamentais da neuropsicomotricidade com as crianças. Então, esta palestra enriquecerá o seu conjunto de ferramentas pedagógicas, permitindo que você entre na sala de aula com confiança e um repertório de habilidades poderosas. Muito bom, né? Então, aproveita e já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos outros conteúdos que vem por aí. Preparado? Então, pega papel, pega caneta e vamos juntos! Para analisar o fator da lateralidade cruzada, o primeiro ponto que eu posso colocar a vocês é que isto não é uma doença, mas requer muita atenção de todos nós. Talvez você, hoje, como um adulto, seja uma pessoa um pouco estabanada, derruba as coisas com frequência. Talvez você tenha dificuldade em se concentrar, em manter foco, em manter atenção. Talvez você tenha dificuldade em se localizar na sua cidade, ou quem sabe numa viagem. Wesley, peguei aqui, coloquei no GPS, mas eu juro que eu estou indo pelo caminho correto e, na verdade, estou indo para outro lugar. Entrei num outro município que eu não fazia muita ideia de como chegar e agora eu não sei como sair. Resumo da obra, pessoal. Isso pode ser um indicador de lateralidade cruzada. Aí você deve estar perguntando assim, mas Wesley, não entendi. Você colocou até aspectos de noção ou organização de espaço na tua fala principal agora. E é bem esse o nosso principal ponto problemático aqui. A lateralidade cruzada, para trabalhar com ela, é até divertido demais, porque você vai se apoiar em jogos, brincadeiras tradicionais, né, em condutas motoras bastante simplistas. Eu vou trabalhar tanto o corpo quanto a base cognitiva, tanto esta abordagem da nossa mente, dos nossos processos neurológicos. Mas a lateralidade, ela é um indicador magnífico para nortear a nossa organização de espaço também. Então, se eu tenho um problema lá na minha lateralidade cruzada, inevitavelmente você vai ter dificuldades com organização de espaço. E o que é que tem neste viés de espaço tão importante para a gente debater? Talvez a leitura, talvez a escrita. E aí nós começamos a entender que a lateralidade cruzada, por mais que não seja uma doença, ela requer a nossa atenção, porque uma vez que ela falha, ela pode trazer um mundo de problemas para a criança e, claro, para as pessoas que vão chegando na fase adulta, à terceira idade e assim progressivamente. E começo com vocês, pessoal, explorando um outro recurso. Tudo começa lá atrás com a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela vem com um propósito no seu surgimento, há mais de século atrás, com a ideia de tratamento, de reabilitação, de reeducação motora, ok? Mas a psicomotricidade hoje, ela passa a ser superada pela ideia da neuropsicomotricidade. É cada vez mais importante que todos nós venhamos a observar, analisar com carinho esta ideia da neuro. Aí, Wesley, mas a neuro é algo muito difícil, eu não tive isso na minha graduação, eu não consigo compreender. Então, para você se nortear aí para os seus estudos, para de decorar. Essa é a primeira grande dica que eu te dou. Se você quer aprender neuro, você tem que começar a esquecer nome técnico, nome complexo, aquelas coisas mais difíceis. Porque isso faz você perder atenção, perder foco e não aprender nada. Então, é mais bacana quando você passa a compreender alguns elementos, entender como é que o sistema nervoso funciona, como é que ele se organiza, e assim passa a ficar mais fácil de você entender todo o restante. Para esse processo de aprendizagem acontecer, nós devemos respeitar um nível de hierarquia. Ou seja, todo o processo vem da base neuro para a minha mão, da base neuro para as minhas pernas, da base neuro para a minha boca e assim por diante. Então é assim que você aprende. Mas quando você vai intervir, o caminho é na contramão.
É a minha mão quem trabalha, é a minha mão quem participa da atividade com o propósito de melhorar o funcionamento neurológico. Então, entenda, esta é uma premissa da neuropsicomotricidade. Eu venho da base hierárquica para aprender de cima para baixo, mas para eu estimular, para eu intervir, eu trabalho na contramão, tentando melhorar respostas neurológicas específicas. Então, aqui, gente, se entrar de cabeça na ideia da neuro é sempre muito importante, é sempre fundamental. Vocês já viram fotos de cérebro? Se colocar aí em qualquer plataforma digital, coloca lá cérebro e colocar em imagem, você vai verificar que este cérebro ele normalmente aparece colorido, todo pintado para vocês. Aquilo nos retrata que cada uma das áreas coloridas de uma cor específica, essa cor está em azul, esse pedacinho do cérebro está em azul, ótimo. É que esta região ela tem uma determinada responsabilidade de processamento. Essa aqui está em vermelho. Então, esta área é uma área que tem uma determinada responsabilidade de processamento. E assim progressivamente. Mas vocês já ouviram falar que o cérebro ele trabalha integralmente. O nosso sistema nervoso ele trabalha como um todo. Então, eu preciso que toda esta máquina cerebral e todo o respaldo neurológico por trás do tecido do órgão cérebro funcione bem. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais e a gente começa a pesquisar sobre lateralidade, que é o que a gente está discutindo agora, nesse primeiro momento, inevitavelmente você vai cair naquela premissa de que o hemisfério direito do meu cérebro controla o meu lado esquerdo. O hemisfério esquerdo do meu cérebro controla o meu lado direito. Por isso que quando uma pessoa sofre um AVC, um AVE, e ela teve uma lesão, por exemplo, do lado direito da cabeça dela, ela passa a perder movimento corporal do lado oposto, lá do lado esquerdo. Então a mão fica com um pouco mais de dificuldade, a boca fica mais paralisadinha. Então isso é verdadeiro, Wesley? É. Mas as informações que partem do nosso cérebro, elas partem corretas. Olha, a informação que está do lado direito deveria controlar o lado direito do meu corpo. Mas, quando isso tudo vai entrar na nossa coluna vertebral, lá na nossa medula espinal, ou seja, eu tenho um montão de neurônio aqui, do lado direito da minha cabeça. Só que esses neurônios, eles vão descer pelo meio do meu crânio e vão chegar na minha coluna vertebral. Para chegar na coluna vertebral e logo na sequência ser distribuído para os meus braços, para levar a informação para a minha mão. Só que quando esta base neuronal ela vai entrar na minha coluna, passando na base do meu cérebro, os neurônios eles trocam de lado. Eles cruzam a sua ramificação. Então, o neurônio do lado direito vai acabar terminando do lado esquerdo. E os neurônios do lado esquerdo vão acabar terminando do lado direito. É por isso desta ideia de controle motor cruzado. Então, este é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto para a gente entender neuro e lateralidade, bem como outras funções. Será que eu tenho uma memória para o lado direito? E será que eu tenho uma outra memória para o lado esquerdo? E aí, gente? Pensa sobre isso. Será que para eu movimentar a minha mão, estou movimentando a minha mão aqui, minha mão direita, para você aparece oposto pela câmera, mas vai lá, estou abrindo e fechando a minha mão, isso é lado direito, ok? Eu tenho uma memória. Se eu fizer a mesma coisa com a mão esquerda, é um outro lugar do meu cérebro que está trabalhando ou é o mesmo lugar do meu cérebro? Faça essa reflexão. A memória é a mesma, abrir e fechar, o mesmo comando. Só que será que a informação que vem para minha mão direita é aquela oriunda do lado esquerdo e a informação que vem para minha mão esquerda é aquela oriunda do lado direito? Então eu tenho 2 pontos de memorização na minha cabeça para esta ação? Não. O lugar de origem das nossas memórias é sempre o mesmo. Então, se eu vou mandar uma memória motora para minha mão direita ou para minha mão esquerda, a origem dessa informação é sempre no mesmo lugar. Ela sempre começa no mesmo ponto. Então, aqui a gente passa a entender que essa ideia de que, meu hemisfério direito controla o lado esquerdo. Então, se a criança tem uma dificuldade na lateralidade, é porque ela tem comprometimento em um dos hemisférios cerebrais. Isso não necessariamente é verdade, ok, pessoal? Porque a origem da informação, ela parte do mesmo lugar. Só que, claro, antes dela chegar nas suas mãos, ela é sustentada, ela é bombardeada, ela é ajustada, ela é retroalimentada. Ela passa por um montão de possibilidades de ajustes,
de correções, de refinamentos, até chegar lá na sua mão. E durante a execução sequencial, você fazer isso com perfeição, ok? Então, primeira regra aí para a gente entender a abordagem neuro. Memória parte do mesmo lugar. Memória é uma só. Se vem para o lado direito do corpo ou se vai para o lado esquerdo do corpo. Ah, mas o meu aprendizado é melhor ou é pior? Então, a tua memória é melhor ou é pior, tá bom? Não é porque a execução do lado direito é melhor ou é pior que você não aprendeu direito, tá certo? Então, quando você parar para analisar dessa maneira, fica um pouco mais simples de entender. Memória é uma só, não importa para qual lado você está enviando a informação. Dito isso, só um último adendo aqui. Quando você faz análises sobre a ótica da lateralidade, você percebe o seguinte: Wesley, eu estou avaliando um aluno, eu estou trabalhando com um aluno, eu estou estimulando um aluno e eu estou trabalhando com a mão direita. Só que logo na sequência eu vou pedir para ele trocar de mão e vai executar a tarefa com o lado oposto agora. Fiz com a mão direita, agora eu vou trabalhar com a mão esquerda. Estava jogando uma bolinha com a mão direita e agora eu vou jogar a bolinha com a mão esquerda. Legal. Todas as vezes que você troca de lado, que você está tentando estimular o lado oposto, que seja o não dominante, é sempre solicitado que você espere uns 30 segundinhos antes de começar a execução. Então, eu estou te avaliando. Estou vendo a qualidade da tua execução com um dos lados. Quero avaliar o lado oposto agora. Então, a partir desta ação, eu vou esperar 30 segundinhos. Eu vou deixar o teu cérebro desligar os comandos neuromotores. Ó, passou 30 segundinhos? Começa a executar agora com o lado oposto. Por que disso? Para você permitir que o teu cérebro reinicie o programa motor. Para que ele comece tudo de novo. E a partir daqui, você tem um ponto de resposta mais satisfatória. Porque senão, a tua mão esquerda vai usar o código de informação já ajustado pela mão direita. E aí a tua análise foi um pouco superficial. Porque eu já ajustei o padrão de movimento com o lado direito e estou replicando ele para o lado esquerdo. Então, recomenda-se que você dê um intervalinho de uns 30 segundinhos para você começar 100%, para você começar do zero esta situação. Então, veja, estudar a parte neuro é não só esse mapeamento que eu acabei de falar para vocês de maneira bem breve, mas também você aprofundá-lo por meio de impulsos nervosos, de sinapses, de estrutura neurológica e todas as problemáticas que ali podem aparecer. Combinado? Então, lateralidade cruzada é uma patologia no teu cérebro, por exemplo, no teu encéfalo? Não, não é. Tá? Mas pode ser uma disfunção causada por falta de estímulos, né, por um trabalho psicomotor inadequado. E aí, o que é a tal da psicomotricidade que se soma a esta base da neuro? A psicomotricidade, ela depende de uma tríade. Eu sempre digo isso para facilitar a compreensão e a gente sair de conceito, ok? Para que seja psicomotricidade, você sempre tem que discutir base cognitiva, e aí a gente vai deixar essa base cognitiva um pouquinho mais robusta e vai colocar ela na conta da neuro, que eu acabei de falar para vocês. A base da ação motora, movimento por si só. Então, pensa que o corpo humano, quando se trata de ação motora, a gente vai trombar na base muscular. Músculo é apenas um operário. Músculo não planeja nada, músculo não organiza nada, músculo, pessoal, apenas reproduz o que a ele foi ordenado. Então, se a tua mão está mexendo direitinho, é porque a ordem do sistema neurológico está legal. Se a tua mão está descoordenada por alguma razão, provavelmente é porque a ordem neurológica não foi tão boa assim. Então, esta é uma premissa. E aí a gente coloca mais o afeto nesse processo. E como se não bastasse somente essa tríade, nós temos sempre que confrontar tudo isso com parâmetro cronológico, com o fator da idade, tá certo? E aqui a gente vai margear o nosso trabalho, seja ele para uma criança típica, seja ele para uma criança atípica. Aí a gente tem que considerar outros fatores, mas nesta base, se eu junto toda esta máquina, você tem a ideia da neuropsicomotricidade. Deu para perceber que ela está bem grandona, né? Eu brinquei em eventos passados que a neuropsicomotricidade ela é uma psicomotricidade bombada, ela tomou hormônio, pessoal. Ela é uma psicomotricidade 2.0 turbinada. Então, é tudo aquilo que a gente sempre discutiu, só que agora você entra um pouco mais profundamente nesta abordagem neurológica. E a dica é, não decora nada. Para de decorar. Para isso, a gente tem suporte, material pedagógico, nos streamings e um montão de lugares. A gente tem apenas que entender os processos. Aí fica bem mais fácil.
Combinado, gente? Ficou mais tranquilo de entender essa premissa inicial? Então, show de bola. Então, agora nós estamos prontos para seguir o sábado pela manhã, ok? Aí, eu já faço um convite a vocês, tá? Já faço um convite a vocês para que vocês entrem, né, nas plataformas do Grupo Rema e deem uma espiada nos cursos que lá estão. Hoje eu estou falando de neuropsicomotricidade para vocês, que é um curso apenas. Mas lá tem uma plataforma bem legalzinha para vocês darem uma espiada. Passou do chat aqui para mim agora, eu perdi o nome da pessoa que colocou, tá? Peço perdão, né? O chat foi subindo aqui e eu não vi o nome. Mas a pessoa perguntou, Wesley, como é que eu vou identificar se a criança ou se o indivíduo tem lateralidade cruzada, que é a nossa temática? Faz um teste aí comigo agora, tá? Faz um testezinho. Com qual mão você escreve? Qual que é a tua mão dominante? Pensa aí. É direita ou é esquerda? Beleza, definiu. Agora eu peço que você faça ou um triângulo, ou um tubinho, ou pegue aí um tubinho de papel higiênico vazio, e você coloque no seu olho para olhar, para mirar em algo que está longe de você. Por exemplo, daqui eu estou olhando o quarto das crianças aqui de casa. Então, se eu fizer isso aqui, ó, fiz um triângulo ou um monóculo, um telescópio, e eu colocar aqui, ó, deixei longe, fecha um dos olhos, fecha um deles. E tenta olhar com aquele que ficou aberto, evidentemente, por entre esse buraco, tá? Meu olho, ó. Meu olho ficou para mim o olho direito aberto. Eu fechei o esquerdo. Então, veja lá. O meu braço direito é o dominante. O meu olho direito é o dominante, tá? Agora faz outro teste aí. Faz outro testezinho rápido. Se o teu telefone tocar, teu telefone tá tocando aí agora, você vai atender. Atendeu? Qual orelha você coloca? A minha direita, ó. Coloquei na direita também. Então, olho direito, braço direito, ouvido direito. E se eu for chutar bola, se eu for jogar futebol, por exemplo, a minha perna dominante é a perna direita. Então, veja, eu sou relativamente homogêneo, correto? Eu tenho uma lateralidade homogênea, tudo para um lado só. Agora, imagine hipoteticamente que para você isso não deu certo. Que a tua mão direita é a dominante, e aí você percebeu que teu ouvido esquerdo é melhor. Ah, tem uma música baixinha tocando e você tem que prestar atenção para compreender o que está acontecendo. Ou se eu começar a falar muito baixinho e você não consegue me ouvir direito, você vai fazer assim, ó. Wesley tá falando baixo, não tô mais te escutando. Aí você vai lá perto do celular ou do computador e vai encostar o teu ouvido perto do alto-falante para tentar entender. Qual dos ouvidos você leva próximo da caixa, do alto-falante? E aí você começa a perceber que, olha, parte do meu corpo é direita e parte do meu corpo é canhota, é sinistra. Opa, aqui a gente pode começar a ter indicador de lateralidade cruzada. Como se minha mão direita fosse a melhor, mas a minha perna esquerda fosse a melhor. Combinado? Então essa é uma possibilidade, não estou dizendo que você tem, mas este pode ser um indicador importante, uma premissa importante para você compreender se você tem uma lateralidade cruzada ou não. Lembra que a lateralidade cruzada sozinha ela não quer dizer muita coisa. Ela vai afetar outros processos psicomotores, como eu falei lá atrás. E aí, só para finalizar esta ideia, olha para o Wesley novamente aqui. Bom, eu falei que eu sou um destro dominante, correto? Tudo para mim é lado direito. Eu escrevo com a direita, meu olho bom, digamos assim, é o direito, meu ouvido melhor é o direito, minha perna melhor é a direita. Olha qual braço eu uso o relógio. No braço esquerdo. Ih, caramba! E agora? Tá? Eu deveria usar ele no direito, porque eu sou destro completo. Por que o meu relógio vai para o braço esquerdo? Tá? Este poderia ser um indicador, claro, que quando somado a um monte de outros componentes. Tá? Não é porque ele está no meu braço esquerdo e eu gosto de usar ele no braço esquerdo que eu tenho necessariamente uma lateralidade cruzada. Então aí você tem uma base inicial para essa compreensão. Mas dentro da psicomotricidade, pessoal, eu tenho aqui a estrutura de todos os fatores psicomotores, dos conceitos psicomotores. E esses conceitos psicomotores, eles também seguem na neuropsicomotricidade. Isso aqui normalmente a gente utiliza para aspecto de funcionalidade corporal. A psicomotricidade tem outras subdivisões de aplicação, de trabalho, de intervenção. Mas aqui nós temos a estrutura neuropsicomotora de todo ser humano. E olha que bacana. Ela tem que se estabilizar até por volta de 7, 8 anos de idade, tá bem?
até por volta de 7, 8 aninhos de idade, a gente tem que estabilizar todos os fatores psicomotores, sem nenhum deles, pessoal, sem nenhum deles, tá? Ambidestrismo também é um problema, tá? Lateralidade indefinida, lateralidade cruzada e ambidestrismo são distúrbios de lateralidade. E isto são problemas. Mas por que é um problema? Não é bom se eu for ótimo e maravilhoso com a mão direita, com a mão esquerda? Não é não. Lembra que teu cérebro tem que organizar o movimento para mandar para um dos hemisférios corporais? Quando ele não sabe se ele manda para a direita ou se ele manda para a esquerda, porque você faz bem com os dois lados, ele buga. E se ele buga, você tem queda de performance, principalmente em nível educacional. Beleza? Então, pessoal, esses fatores psicomotores que aqui estão, eles devem ser estabelecidos na sua essência maior até os 7, 8 anos de idade. Passamos a régua aqui. Olha a lateralidade, que é o nosso alvo hoje. A lateralidade, ela trabalha, ou ela é estimulada até 2, 3 aninhos de idade. Não entendi. Com 3 anos, você está me dizendo que uma criança tem que já ter o lado a base dominante definida? Não, eu não disse isso. Eu disse que a lateralidade tem que estar muito bem trabalhada e desenvolvida até 2, 3 anos. O que é lateralidade, pessoal? Não é necessariamente a dominância lateral que a gente discutiu agora há pouco, né? Se você é destro, se você é canhoto. Lateralidade, no princípio de estimulação, é fazer com a direita e também fazer com a esquerda, ok? Então, olha lá, eu quero pegar a garrafinha de água. Eu peguei com a minha mão esquerda e eu também peguei com a minha mão direita. Eu consigo fazer com os dois lados do corpo, mesmo eu sendo destro em predominância. Então, lateralidade é você conseguir fazer e utilizar os dois lados do seu corpo, combinado? Isso é lateralidade. Uma lateralidade em espelho, uma lateralidade cruzada. Por exemplo, está de frente para mim. Minha mão direita, tua mão direita é cruzada para mim. Esta situação, nós demoramos um pouquinho mais de tempo para compreender, tá? Nós demoramos um pouquinho mais de tempo para estabelecer. Aí vai ali para casa dos 7 anos, tá bem, pessoal? Para que essa finalização cruzada aconteça na cabeça de uma criança. Mas aí estão me perguntando de TDAH, estão me perguntando um montão de coisas aqui no chat, que vínculo que tem com a lateralidade. Rapidinho. Atenção é uma coisa que é prejudicada pela lateralidade. Soma ao TDAH, que tem características específicas do neurodesenvolvimento, tá? Que também tem prejuízo de atenção na maioria das vezes. Lateralidade traz prejuízo de atenção. Segundo ponto. A base do TDAH pode estourar nos quadros de dislexia, desortografia, descalculia e tudo que é dis, tá? Então, esta premissa, eu também tenho advinda do TDAH e a lateralidade é um outro fator de influência direta. E a lateralidade que você está vendo aqui, olha o que vem depois. Noção do corpo, dá mais um salto, em verdinho, estruturação espaço-tempo. Se essa lateralidade não for bem desenvolvida, infelizmente ela pode prejudicar a tua organização de espaço e de tempo. Prejuízos diretos na atenção, na tua organização de espaço social, para convivência social, bem como processos de alfabetização. Então, olha aí o problemão. Se eu levar num mecanismo de hierarquia, talvez você trabalhou tanto coordenação motora fina e ainda assim a criança escreve mal. Muitas vezes ela tem prejuízo na organização de espaço. Mas você trabalhou a organização de espaço com ela. E ainda assim ela tem problema em tudo isso. Talvez o foco originário de todo o problema esteja numa lateralidade ruim, mal desenvolvida, mal trabalhada. Show, pessoal? Ficou simples para entender esta evolução, esta hierarquia? Tá? Assim a gente consegue caminhar bonitinho aí. Olha que coisa massa que a gente está vendo aí. Olha uma animaçãozinha ali, um gifzinho que vocês estão visualizando. Ali nós temos toda a estrutura encefálica. E dentro dessa estrutura encefálica tem o cérebro. Só que quando você olha para a base encefálica, e aí você fragmenta isso para a tua condição cerebral, você acaba inevitavelmente dividindo lado direito do teu cérebro, lado esquerdo do teu cérebro. E aí são dois órgãos, duas estruturas, dois tecidos, quase que como uma laranja partida ao meio. Separou. E aí você deve ter ouvido nessa tua vida de meu Deus que nós temos o lado direito como um hemisfério cerebral mais criativo, né, para trabalhos artísticos. E para o outro lado, para o lado esquerdo, nós temos uma abordagem mais analítica, né, para processo de cálculos. Legal. A pergunta é, se eu estou criando algo,
O meu lado esquerdo, que é o lado analítico, ele também está trabalhando ou não? O oposto. Se eu estou fazendo um cálculo matemático, uma análise mais profunda sobre algo, o meu lado criativo, que é o lado oposto, ele está trabalhando ou não? Ih, Wesley, fiquei na dúvida agora, hein? Sim, pessoal. Sim, eles trabalham de maneira correlata. A única situação aqui é que, quando eu estou criando alguma coisa, o meu hemisfério direito ele tem uma atividade maior. Ele tem um período de atuação, de acender, de gastar oxigênio, de gastar nutrientes, de promover sinapses, impulsos nervosos em intensidades maiores. Mas ambos os lados estão trabalhando. Agora sobe um pouquinho. O teu córtex motor, que é onde os movimentos motores estão memorizados, a tua aprendizagem motora está concretizada, que é onde nós iniciamos o comando motor, é dali que o início da informação motora começa, é o córtex motor, que está aqui em cima, embaixo da moleirinha de uma criança. Mas a moleirinha de uma criança não pega de um lado da cabeça da criança até o outro lado da cabeça da criança? Teu córtex motor também. Então ele ocupa tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do teu cérebro. Isso é o de menos. E aí, para finalizar a ideia, na imagem que você está vendo, tem uma parte vermelha nela, não tem? Como se fosse uma crista, como se fosse um topetinho. Gente, esta parte vermelha que você está vendo, ela tem um nome chamado de corpo caloso, tá? Wesley, você falou que não é para a gente decorar, então não decora. Esse troço que você está vendo aí, tá? Ele serve para ligar lado direito com o lado esquerdo. As informações que ligam lado direito e lado esquerdo da sua cabeça passam por essa parte vermelha que você está visualizando. Ok? E todo este grupo de estruturas que estão abraçando em cima, embaixo dessa parte vermelha, vão gerar qualidade motora para que o teu movimento seja mais coordenado, muito melhor estabelecido e todo o processo fique mais lindo, mais perfeito, mais maravilhoso. Então aqui você está vendo que por mais que você tenha uma divisão cerebral por hemisférios, isso não necessariamente está relacionado à lateralidade, porque ela advém, né, de toda uma estrutura motora que abraça diferentes áreas do teu cérebro, juntando o lado direito e lado esquerdo. Mas a integração dos dois hemisférios depende dessa partezinha vermelha que você está visualizando. Top, né, gente? Lateralidade vocês estão manjando muito, tá? E como eu disse lá no princípio, se essa bendita lateralidade ela não estiver muito bem desenvolvida e ela começa a se estabelecer por volta de 2 a 3 anos, a gente pode começar a trombar com um montão de problemas, tá? Isso, corpo caloso, tá? Com um montão de problemas. Dá uma olhada em algum deles. Calma lá, eu não vou ler. Não vou ler, o material vocês receberam, vocês sabem ler, mete bronca lá, tá? Mas para ser bem pontual, criança com bases de lateralidade cruzada de maneira um pouco deficitária, um pouco ruim, que não foi muito bem estabelecida, são crianças que fadigam rápido, cansam rápido, atenção ruim, dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, dificuldade de organização espacial, uma coordenação motora pobre, tá certo? E a partir daí você começa a visualizar um processo de alfabetização ruim. Quando adultos ficam desajeitados, dificuldade de organização espacial, vai estacionar o carro, pelo amor de Deus, vou fazer baliza? Jamais. Wesley, eu só faço baliza do lado direito. Se tiver que estacionar do outro lado da rua para o outro lado, eu não consigo. Como assim não? A memória é a mesma. O comando do volante e os espaços são os mesmos. Como assim você só faz baliza para um lado direito? Ó, vira à direita. A direita é essa que eu consigo instalar. Para a esquerda, braço do relógio, da aliança, né? Talvez o lado que você instala, o lado que você bate. Quando eu tenho essas marcas definidas, isso é definição de lateralidade ruim, pessoal. E aí, a intervenção para este contexto aqui levantado, como eu disse lá no princípio, ela é legal, porque ela envolve trabalhos infantis propriamente dito, tá? São trabalhos e brincadeiras simplistas, e claro, brincadeiras estas que ativam um pouco mais a tua resposta cognitiva, porque você já não é mais criança. E na criança é o mundo das brincadeiras infantis, tá certo? Um ponto que eu deixei passar em branco aqui rapidinho na intervenção. Quando você está trabalhando, eu disse para vocês que com 2, 3 anos a criança tem que definir lateralidade, tá? Tem que trabalhar bem com a direita e com a esquerda. Mas a partir daí, a criança vai começar a fazer com mais tempo, com mais qualidade, com um dos lados. Aí nós estamos falando de dominância lateral. Então, olha, eu comecei a trabalhar mais com a mão direita para pintar,
eu pego a escova de dente com a mão direita, eu derrubo menos comida quando eu estou me alimentando, quando eu pego a colherzinha com a mão direita. Ou seja, a criança começou a gerar uma indicação de lado. Você faz o que nesta hora? Permite que ele trabalhe mais tempo com o lado dominante? Sim, você permite que ele trabalhe mais tempo com o lado dominante. Mas isso quer dizer que você vai negligenciar o lado não dominante, ou aparentemente aquele que é mais fraco em qualidade motora? Pessoal, você vai trabalhar também. Só que se você criou uma atividade que você deixou a criança ficar 3 minutos com o lado esquerdo, por exemplo, que não é o dominante, você vai deixar ela ficar 5 com o lado dominante. Permita que ela tenha mais tempo de trabalho com o lado de preferência, mas jamais negligencie o lado oposto. Caso contrário, a gente vai ter ali problemas de lateralidade do mesmo jeito. Talvez não cruzada, mas problemas na definição e na estabilização da lateralidade que vão atrapalhar outros fatores e variáveis psicomotoras. Tá certo, gente? Então são pontos aqui para a gente poder sempre estar discutindo, para a gente poder estar sempre observando com carinho. E aí, nessa ideia que eu coloco a vocês, eu deixo sempre uma nota de aviso aqui para o pessoal. A lateralidade cruzada, por mais que ela não seja doença, ela requer muita atenção de todos nós. E muitas vezes se colocar no papel da pessoa que apresenta este quadro, esse distúrbio, esse transtorno, infelizmente, pessoal, é algo que pode te ajudar, tá? Pensa lá. Imagina o trabalho que a cabeça dessa pessoa, que toda atividade neurológica está passando para poder realizar uma tarefa simples, como amarrar o cadarço, como calçar o tênis do lado direito e calçar o tênis do lado esquerdo. Para você é uma atividade simples. Para a criança, para o indivíduo que apresenta a lateralidade cruzada, é algo bastante dificultoso. É um esforço gigantesco. Você talvez estacionando seu carro do lado direito e estacionando seu carro do lado esquerdo. Então, coloque isso na tua base de intervenção. Aquele aprendiz, ele está sofrendo muito. Aquele aprendiz está tendo muita dificuldade de organizar os processos mentalmente e enviá-los para as bases motoras. Segundo ponto, tá? Utilize sempre atividades de lado dominante e também de lado não dominante. Wesley, eu tenho que trabalhar com a mão ruim? Tem. Faz um teste aí depois. Na hora que você for colocar a roupa depois de você sair do banho, você tem o hábito de colocar a perna direita na calça primeiro. Tenta colocar a perna esquerda primeiro. Quando você for escovar o dente, tenta fazer com a mão oposta, com a mão não dominante. Quando você for comer na hora do almoço, tenta fazer isso com a mão não dominante. E perceba a dificuldade neurológica. Não é nem só a motora. A motora, se você treinar, ela vai melhorar. Ela vai ficar mais top, vai ficar bem mais evoluída, ok? Agora, perceba o nível de cansaço mental para executar uma tarefa simples do teu cotidiano só porque você mudou de lado. Só porque você está trabalhando com a mão não dominante. Perceba como isso vai ficar bem mais difícil. Tá certo? E se necessário for, trabalhe com materiais adaptados. Aquela ideia de tecnologia assistiva lá da educação especial. Tá? Se tiver que ter um suportinho para segurar a caneta, no caso dos transtornos, né, no caso de um quadro muito acentuado, faça uso de materiais adaptados, que facilitem a pega, que facilitem a execução, que sejam mais macios, que sejam mais coloridos. Então, pode trabalhar com estes processos todos da melhor maneira possível, porque isso, pouco a pouco, vai entregando a estes aprendizes uma resposta bem melhor. Gente, então, para analisar junto comigo lá. Wesley, como é que eu vou trabalhar com isso agora no meu dia a dia? Como é que eu trabalho? Como é que eu intervenho? Como é que eu começo a desenvolver todo este processo de maneira bem pontual? Pensa na alfabetização, tá? Quando você vai ler um texto ou quando você vai escrever um texto, como que faz? Bom, eu começo no princípio da linha, né, Wesley? Eu começo lá no princípio da linha, primeira letrinha, primeira palavrinha, e aí eu vou desenvolvendo da esquerda para a direita. Legal, cheguei. Depois, você tem que descer uma linha, voltar tudo, quase que uma máquina de datilografia, lembra? Oxe. Olha lá. Aí começa de novo, da esquerda para a direita. Desce uma linha, da esquerda para a direita. Mas que raio? Não é da esquerda para a direita toda hora? Não é este o processo de alfabetização que nós temos? Não é esta a situação que nós realizamos numa conduta tradicional? Isso é um trabalho de lateralidade. E que tal, então, você pensar em atividades, pensar em exercícios que tenham a mesma ideia? Mas não precisa ser no papel. Você pode fazer isto, por exemplo, numa brincadeira, num circuito psicomotor. Olha, eu tenho aqui uma corda espalhada no chão, a gente vai trabalhar equilíbrio, que fosse.
Só que o teu deslocamento é da esquerda para a direita, dá um salto para trás, pulei para trás, vai lá para o início do processo e começa de volta. Caminha da esquerda para a direita, talvez andando igual um caranguejo, de ladinho, esquerda para a direita, voltei. Promova exercícios e atividades que tenham a mesma conduta. A origem é da esquerda, desenvolve para a direita, recua. Esquerda para a direita, volta para a esquerda. Esquerda para a direita, volta. E assim você começa a fazer o cérebro da criança processar uma brincadeira qualquer brincadeira, que fosse dança da cadeira. Vai rodar para o lado esquerdo, vai rodar para o lado direito. Comece a trabalhar em organização que promova o mesmo processamento neurológico da condição da alfabetização. Então, essa é uma ideia para vocês levantarem aqui, para vocês caminharem juntos, para começar a pensar na abordagem interventiva. E isto nada mais é do que neuropsicomotricidade. Tá? Isto é a neuropsicomotricidade sendo aplicada. Você já está trabalhando com neuropsicomotricidade, mesmo sem, muitas vezes, considerar que você está usando premissas neuropsicomotoras. Tá certo? Você já fazia isso. Nós precisamos apenas ajustar alguns pontos. Gente, lembra que a lateralidade cruzada não é uma doença, tá? Mas muitos dos transtornos aí apresentados em atipicidades podem trazer consigo uma criança com uma dificuldade maior no quadro da lateralidade cruzada, sim, tá bom? Então, veja, não é que a lateralidade cruzada fez a criança teteia. Não é que a lateralidade cruzada fez ela ter TDAH, mas se eu já tenho este transtorno, provavelmente eu vou ter fatores psicomotores um tanto quanto descompassados. E a lateralidade pode ser um deles. E aí tem muitas crianças que chegam a 8, 9, 10 anos e não tem isto muito bem estabelecido, ok? Aí, na maioria das vezes, foi por negligência pedagógica, foi por negligência de estimulação. Se não está vinculado a uma tipicidade, a uma lentidão de aprendizagem, é muitas vezes por um trabalho ao longo da primeira década de vida que não foi muito bem trabalhado. E nessa ideia de trabalhar, vamos pensar em exemplo fácil aqui. Como é que a gente começa a trabalhar para minimizar o dano de lateralidade cruzada? Eu separei para vocês nessa nossa fala rapidinho aqui algumas atividades bem facinhas, tá? Mas bem simplesinhas, para que vocês vejam como não é complexo. Eu falei que é divertido e é simples. Aqui, primeira ideia ali, ó. Você vai escolher um comando. Os carros, eu quero que você risque, circule, que você desenhe, que você pinte, que você marque um X apenas nos carros que estão se deslocando para a direita. E aí? Aí você vai falar, caramba, qual carro desse montão de carrinho que tem ali está indo para a direita? Bom, a frente do carro está para cá, e aí a criança vai procurar e vai marcar. Ou você poderia fazer para o lado esquerdo. Aí coloquei ali lápis, poderia ser peixinho, poderia ser o que você quisesse, tá? Você vai fazer uma indicação de lado direito e lado esquerdo, tá certo? Para você é fácil, né? Para uma criança em períodos iniciais do mecanismo de alfabetização é bem complicadinho. Para essa definição de direita e de esquerda, e usar os dois hemisférios é importante. Você poderia fazer indicação de qualquer objeto, de qualquer recurso, com qualquer imagem, com qualquer comando. Serve igual. Aqui é apenas um exemplo para você visualizar. Marcar um xizinho, marcar um comando pontual, tá certo? Para que a criança possa estar fazendo uso ali. E aí ela faz indicação de direita e de esquerda. Outro exemplo para vocês aqui, ó. Pontinho, ó, simplesinho. A maçã está mordida de qual lado? Direita ou esquerda? Lembra que você está fazendo isto, tá? Em espelho. Eu poderia dificultar para vocês, tá? Se essa maçã estivesse na sua frente, você estivesse segurando ela nessa posição, qual lado? Tá? E aí eu posso ver ela de espelho, aqui para mim, ou eu ao contrário. E aí eu poderia dar comandos diferentes, mas com uma criança de maneira simples. Tá mordida de qual lado? Para mim, a imagem aqui, ela tá mordida do lado direito. Tá? Simples assim, só um comando. E aí eu coloquei o labirinto, propositalmente. Wesley, mas labirinto, lateralidade? Sim. Você não tem que subir, descer, direita, esquerda, buscando as portinhas abertas? Então, além de você trabalhar a lateralidade, claro que você vai atingir outros fatores psicomotores, mas além de você atingir lateralidade, sabe que você está trabalhando aqui com um alvo gigantesco? Orientação de espaço, organização espacial para alcançar os pontos e as chavinhas, as portinhas abertas para chegar ao centro. Isto que você está visualizando num labirinto simples,
desenvolve muito trabalho de lateralidade cruzada. E eu posso pedir que você faça primeiro com a mão direita, te dou um tempo. E agora eu vou te pedir para fazer com a mão esquerda, com a mão, no meu caso, não dominante. E eu vou te dar um tempo um pouquinho maior para você cumprir. Vou te dar 20 segundos a mais de execução, mas você tem que dar conta de fazer também. Tá? Você também tem que conseguir realizar com o outro lado, porque isso desenvolve a lateralidade, mas também desenvolve a orientação de espaço, que é algo primordial para se desenvolver em quem tem lateralidade cruzada, porque isso vai trombar na tua organização escrita, vai trombar na tua atenção e, claro, isso vai acabar se revertendo ali para trabalhos que estão associados ao equilíbrio, tá certo, gente? Então aí vocês têm alguns exemplos bem simples. Agora, eu quero de vocês uma brincadeirinha aí, ó. Pode ser no celular, pode ser no computador, não tem problema, tá? Vocês estão vendo que as luzezinhas, elas estão acendendo, correto? Então a gente vai trabalhar agora com a mão dominante. Um trabalho de velocidade de reação. Isso é um joguinho, tá? Você vai tocar e acompanhar a luz acendendo na tela, assim, ó. Por exemplo, acendeu, 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 acendeu. Como se estivesse batendo a mão ou o dedinho lá na luzinha, tá? Vai fazendo esse processo. Pode seguir. Toquei, 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 toquei. Facinho essa, né? Facinho esse gifzinho que você tá vendo. Ele tá indo da onde para onde? Ele tá crescendo da esquerda para a direita. Há 5 minutos atrás eu falei para você começar a promover exercícios e atividades que vão da esquerda para a direita, volta e começa. Esquerda para a direita, volta e começa. Esquerda para a direita, volta e começa. Então lá, esquerda. Isto é lateralidade. Ok? Isso é o desenvolvimento de lateralidade. Faz com uma mão, depois faz com a outra mão. Tá certo? Outro ponto aqui, pessoal. Vamos dificultar. Mesma regra, só que um pouquinho mais rápido. Vai. Toque na luz que acende. Toca na luz que está acendendo, pessoal. Leva a tua mão até a luz que está acendendo. Vai lá, toca lá. Toca na luzinha, toca na luzinha. Aí, esse é mais difícil, né? Ele é muito rápido. Ih, Wesley, buguei a cabeça já. Maravilha, pessoal, maravilha. Esta é uma ideia para você visualizar um trabalho de lateralidade, tá certo? Você está tentando, claro, que por meio de uma velocidade de reação motora interessante, bem intensa, mas está buscando tocar nas luzinhas que estão acendendo. Pessoal, existem equipamentos que você pode ou produzir, você mesmo produz com lâmpada, e papel celofane, aqueles papéis coloridos, né? Vermelho, azul, branco. A luz pode ser branca o tempo todo. E aí você dá os comandos luminosos e a criança vai buscando tocar em cima da luz que acende lá. Ou você pode comprar, aí é um pouquinho caro, passa de R$1.000, aí um conjuntinho de lâmpadas que você consegue programar a automatização dela. E aí, por exemplo, acendeu, a criança se desloca até a lâmpada que acendeu. Voltei para um determinado ponto de origem, acendeu outra lâmpada, eu desloco para tocar naquela lâmpada. O pessoal usa isso com treinamento de alta performance para atletas profissionais. Equipes de futebol multimilionárias da Europa usam isso para treinamento de passes. Para eu receber um passe e realizar o passe numa outra direção. Recebo numa direção, me desloco numa outra direção e passo em uma outra direção. O pessoal usa isso para altíssima performance, para ganhar milhões e milhões e milhões. Você acha que não vale para nós trabalharmos com crianças? Eu digo sempre o seguinte, se vale para algo gigantesco, para alguém que é multimilionário, por que não vale para mim? Então, eu posso aproveitar boa parte dessas tecnologias e trazer para o meu trabalho pontual. Aí, Wesley, mas aqui está complicando muito, ó, meu braço está mexendo para lá, mexendo para cá, mexendo para lá, eu estou doidinho aqui, tá? Ótimo, então deixa eu trocar a tela aqui para você relaxar a sua cabeça um pouquinho, parar de olhar para essa tela piscando. Gente, vamos para jogos mais simples, então, para a gente ir fechando a nossa brincadeira. Pensa comigo lá. Lateralidade é fazer com a direita e é fazer com a esquerda. Então, exercício de lateralidade. Leve a tua mão direita no teu ombro esquerdo. De novo. Tua mão direita no ombro esquerdo. Tua mão esquerda no ombro direito. Pronto, gente. Eu acabei de fazer um trabalho de lateralidade. Ué, será que isso aqui trabalha a lateralidade cruzada? Sim. Primeiro que eu estou cruzando o comando. E segundo que eu estou trabalhando lado direito, depois lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Tá? Vamos dificultar essa brincadeira aí. Lateralidade, deixa eu ficar de pé aqui um pouquinho. Lateralidade está muito vinculado, pessoal,
a um processo de trabalhos bimanuais. Olha lá, estou trabalhando aqui, ó. Estou correndo, eu estou andando, que seja o que for, tá? Todo este trabalho é um trabalho bilateral. É o desenvolvimento de lateralidade. Então, esta é uma base que, se eu não tiver muito bem trabalhado, eu vou começar a dar defeito nos processos de lateralidade, como eu tinha dito a vocês. Então, aqui é um caminhar, todo mundo consegue fazer porque treinamos isto sempre. Então, por que não eu pensar em trabalhos que estejam associados a esta situação cruzada, para desenvolver a lateralidade cruzada? Todo mundo aí na infância já fez polichinelo, não fez? Todo mundo já trabalhou com isso lá nas aulas de educação física e tudo mais. E se eu pegar e trabalhar o polichinelo diferente, colocar ele invertido, ó, mão esquerda, perna direita, você não tá vendo a minha perna, mas a minha perna direita tá na frente. Minha mão direita tá embaixo. Braço direito à frente, perna direita à frente, troca. 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 E aí você pode fazer trabalhos de alternância cruzada de braço direito e perna esquerda e fazer esse processo trocado, muito acelerado. Outro trabalho para se desenvolver com lateralidade cruzada. Outro ponto. Sabe as brincadeirinhas infantis? Brincadeirinha infantil, tá? De brincar, por exemplo, de adoleta, tá? Minha filha veio com umas 4 diferentes aí no final do ano da escola, tá? Me ensinando lá de uma mulher que engravida, depois envelhece, um monte de musiquinha dessa, de tocar na mão. Bate com as 2 mãos, bate com uma mão. Isso é trabalho de lateralidade cruzada, pessoal. Que fosse trabalho ritmado. Sabe quando você vai na igreja? Você vai na igreja e o povo não consegue bater palma todo mundo junto? Que loucura, não é? O povo é tudo descoordenado, na verdade. Tem um batendo assim, nesse ritmo, tem outro batendo assim, ninguém entende nada daquela bagunça lá. Isso é falhas na organização espaço-tempo e também pode ser um exercício de estimulação de lateralidade. Olha lá, é trabalho bilateral, pessoal. Jogos de mão, de palmas, eu posso trabalhar com bola, eu posso trabalhar com rolamento infantil, rola para a direita, rola para a esquerda. Tá? Eu posso trabalhar com outras brincadeirinhas que envolvem equilíbrio, esquema corporal, consciência espacial e outros fatores psicomotores. Algo que eu tinha dito para vocês agora há pouco, pessoal, que também é fundamental. Por que não brincar com dança, música, trabalhos de imitação em espelho? Eu estou de frente para você. Alguém falou de educação física ali no chat. Sabe as aulas de academia? O povo tá fazendo aula de zumba lá, de dança. E aí o professor tá doidinho lá na frente, dança para um lado, dança para o outro, e muitas vezes ele tá de frente para você. Gente, isso é um trabalho cognitivo gigantesco. Porque eu tenho que... Pessoal, todo mundo pro lado esquerdo, mas eu vou pro lado direito, tá? Mandei todo mundo ir pro esquerdo, porque vocês dão um espelho para mim, eu te dou um comando verbal, só que o meu comando motor para minha própria execução é pro lado oposto. Isso buga a cabeça das mais diferentes maneiras. Mas trabalho de imitar em espelho, jogos de imitação, é um trabalho de desenvolvimento para lateralidade cruzada, para minimização. E por que não jogos da memória? Memória auditiva, memória visual, memória corporal. Pessoal, tudo isso é desenvolvimento de lateralidade cruzada. Lá atrás, quando eu falei a vocês, bem assim, trabalhar a lateralidade cruzada é divertido. É praticamente voltar a ser criança. Se você ainda é criança, segue o curso trabalhando com um pouquinho mais de atenção e predominância. Se você é um adulto que não tem esse processo muito bem trabalhado, por que não voltar a realizar algumas brincadeiras, alguns trabalhos coordenativos que envolvem esta bilateralidade que eu acabei de mencionar? Quando eu faço isso, eu sobrecarrego a tua base cognitiva e, claro, vou lapidando a tua resposta. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!